Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Esse é um canal que a gente criou para falar mais sobre aviação, sobre morar e trabalhar no exterior também. E hoje eu quero começar a iniciar, com o primeiro vídeo falando sobre a minha história, minha trajetória aí como mecânico de aeronaves, desde quando eu decidi fazer isso, como eu decidi e toda a trajetória nesse caminho que nos trouxe até aqui hoje. Meu nome é Péricles Alexandre, eu sou mecânico de aeronaves, engenheiro eletricista e moro e trabalho hoje no Oriente Médio. E vamos lá, desde o início da história, como que tudo isso começou. Eu estava no retiro da igreja, fui com uns amigos, eu acho que na época eu tinha uns 12 ou 13 anos, e eu ouvi um deles comentando com uma outra pessoa, com outro amigo meu, que alguém tinha concluído o curso de manutenção de aeronaves no Guarujá. Eram as duas informações que eu tinha até aquele momento. E eu sempre gostei muito de desafio e muito de coisas mais difíceis, assim. E eu me interessei por aquilo, fui procurar saber depois daquele dia. Na época a gente não tinha tantas informações disponíveis como hoje, né? A internet não era tão cheia de coisas como a gente vê hoje. Pesquisando um pouco mais sobre isso, eu descobri, que hoje não é mais assim, mas naquela época a gente podia fazer o curso de manutenção de aeronaves desde que estivesse cursando o segundo grau do ensino médio. Na época eu estava no primeiro grau ainda, se eu não me engano. E aí, hoje não, né? Hoje você tem que ser maior de 18 anos, se eu não me engano, para começar o curso. E naquele mesmo ano eu fiz a prova na ETEC do Guarujá e eu consegui passar e vieram os novos desafios, né? Porque eu morava em Cubatão, era mais ou menos 1 hora até a escola, da minha casa até a escola, né? Mas de ônibus esse tempo é consideravelmente maior. Eu gastava 1 hora e meia de ônibus. Quando eu descia lá no ponto do Guarujá, eu andava mais 30 minutos até a escola. Então era um trajeto total aí de 2 horas, 4, né? 2 para ir, 2 para voltar. O ônibus passava em todos os lugares do mundo antes de chegar na escola. Consegui concluir com êxito o curso de manutenção. Eu era o mais novo da classe, né? Tinha 15 para 16 anos, todo mundo já tinha 20, 30, 40 anos. Mas mesmo assim, graças a Deus, deu tudo certo. Foi uma época corrida, né? Não comparado com o que veio depois, mas estudava de manhã no ensino médio em Cubatão e fazia o curso lá no Guarujá na parte da noite. Então, quando eu chegava em casa, já era, sei lá, quase 1 hora da manhã. Depois melhorou um pouco, eu tive a chance de pegar o ônibus fretado que ia de Cubatão para o Guarujá. Então, esse já era melhor, né? Porque eu não precisava andar todo aquele pedaço. O ônibus já me deixava na rua da escola. Foram algumas coisas, né, que eu considero que Deus foi me ajudando aí na trajetória, no meio do caminho, para deixar tudo mais leve. Depois de tudo isso, eu consegui me formar, mas vieram as carteiras e o estágio. Eu comecei pelo estágio. O estágio também era no Guarujá. A gente chama Base Aérea de Santos, mas fica no Guarujá. O estágio não era remunerado, a gente tinha que fazer, porque precisava cumprir, se eu não me engano, 400 ou 450 horas de estágio para a gente concluir o curso. E nessa época eu não ganhava nada, né? Pelo contrário, a gente gastava, como para mim era longe, a gente gastava, sei lá, uns R$ 12 de passagem por dia para poder ir pro estágio. Então, meus pais pagavam para mim, graças a Deus, eu não trabalhava, não tinha como trabalhar, passava o dia inteiro lá na base aérea. Não tinha muita movimentação, então a gente ia rezando para aparecer uma aeronave. A gente no começo está empolgado para saber como que é o trabalho, né, para se envolver logo com a vida profissional, e a gente não tinha tanta chance. Nesse meio tempo, a gente recebeu inclusive uma aeronave do Rio de Janeiro, lá na base aérea. Era um Sikorsky 92, é um helicóptero grande, né, um dos maiores que eu já vi assim de perto. Então ele é usado bastante no Rio de Janeiro para fazer offshore, e a gente foi encantado ali, né, com a aeronave daquele tamanho, e conversamos com o mecânico, achamos bem interessante o fato de o mecânico acompanhar a aeronave, enfim. E nisso foi a minha primeira tentativa assim de currículo, e eu mandei para esse rapaz. Trabalhava numa empresa grande lá no Rio. Depois teve até uma outra história que um amigo meu na época era Orkut, era nem Facebook ainda, ele começou a procurar pessoas dessa empresa para poder mandar currículo. Ele encontrou um camarada que falou pra gente que se a gente fosse até o Rio, eles podiam entregar o nosso currículo lá pra empresa. A gente ficou empolgado, né? Caramba, já pensou? A gente trabalhando lá e tal. E era uma escala de trabalhar aqui e folgar 15, então a gente já começou a fazer um monte de planos. E nisso a gente foi 12 horas de ônibus pro Rio de Janeiro entregar o currículo. Eu chego lá, esse cara tratou a gente muito bem. Eu sou muito grato até hoje a ele, né? A gente é amigo até hoje. E, enfim, não deu certo a vaga, mas eu fiquei muito feliz e muito grato pelo que ele fez pela gente, assim, né? Bateu de porta em porta lá, entregando currículos da gente como se fosse dele. E logo depois eu recebi a chance de trabalhar na TAM. Um pouco tempo depois. Até no dia que eu fui pro Rio de Janeiro, no mesmo dia, eu fui na escola onde eu estudava fazer uma entrevista. E quando chegou lá, eu descobri que eu já estava aprovado, porque eu tinha feito uma entrevista também na TAM alguns meses antes.
E pra gente, o RH ficou de dar resposta em um mês e já tinha passado 2, 3 meses e a gente não recebia a resposta. E aí nesse dia na escola, quando eu voltei lá, que eles me selecionaram para fazer esse processo, a moça falou que eu já tinha sido aprovado, né? Como eu já havia feito a entrevista antes, eu já estava aprovado e eles estavam selecionando primeiro os sênior e pleno e até chegar nos iniciantes, né? A gente se forma, a gente tem que tirar a carteira CCT, que chama, né, que é o Certificado de Capacitação Técnica. Esse certificado é como se fosse uma habilitação teórica. Então, nos habilita a começar a trabalhar. Depois, na minha época, eram 3 anos de experiência para que a gente pudesse converter essa habilitação CCT em CHT, né, que é o Certificado de Habilitação Técnica. Então, voltando um pouco, eu também, né, na época do estágio, eu também estudei firme para conseguir tirar essas habilitações, que elas são distribuídas em 3 categorias, que é aviônica, célula e motores. A aviônica está voltada para parte elétrica e eletrônica, né, navegação, comunicação, e motores, toda a parte de motores e sistemas relacionados. Quando a gente vai para aviões, né, você tem ali todo o motor e sistema de motor. Quando você vai para helicóptero, você tem motor e transmissão junto ali na parte de MP. Célula é todo o restante que envolve hidráulica, pneumática, estruturas, reparos estruturais, né, e afins. Então, logo que eu acabei o estágio, eu comecei a estudar para tirar essas carteiras. E em um período de 7 a 8 meses eu consegui tirar as 3 carteiras. Então eu estudava das 9 da manhã às 5 da tarde, fiz minha organização do meu jeito naquela época. Não muito profissional, mas graças a Deus deu certo. No auge dos meus 18 anos, eu fui trabalhar como mecânico de aeronaves na TAM em São Carlos, no MRO da TAM, na época TAM, hoje Latam, né? Tive a felicidade de iniciar minha carreira como mecânico lá. Lá eu comecei a trabalhar na parte de aviônica. A gente via as aeronaves daquele tamanho, já quer sair trocando motor, né? Fazendo uma pesquisa de pane, fazendo um teste de air data, alguma coisa assim, mais emocionante, né? Mas na aviação é tudo muito gradual. Então quando você começa a trabalhar, você começa a trabalhar acompanhado, fazendo tarefas bem simples e depois vai progredindo. Então, nessa época, entrava muito em tanque de combustível, fazia inspeção interna de tanque de combustível, fazia muita remoção de acessos, né, de estabilizadores, aliás, de bordo de ataque, de estabilizador vertical, horizontal, inspeção em sistemas de entretenimento também. E, né, se você já viajou de avião, se lembra aí que tem aquela telinha na frente. Em algumas aeronaves tem a telinha, tem o lugar onde você coloca o fone de ouvido ali. Então, nessa época, eu comecei fazendo esse tipo de inspeção e, com o passar do tempo, a gente vai fazendo coisas mais complexas, né, se envolvendo um pouco mais. Não me aprofundei muito, né, na área de aviões, porque um tempo depois eu decidi trabalhar com helicópteros, que era o que eu mais gostava. Fiquei na Tampa por 1 ano e meio, aprendi bastante coisas, era um adolescente ainda praticamente, né? Com 18 anos foi difícil para mim sair de casa, eu sempre fui muito apegado aos meus pais, à minha família. Então, era difícil, mas eu já sabia, quando eu escolhi a profissão de mecânico de aeronaves, que seria assim, né? Que eu viajaria bastante e que provavelmente eu teria que ficar... Não conseguiria ficar tão perto da minha família, mesmo porque em Santos não tinha um aeroporto comercial. E eu sabia que, no mínimo, eu teria que me mudar para São Paulo, né? Então, fui para São Carlos. Na época, eu cheguei a mandar currículo até para Mato Grosso, para todo lugar que eu via. Eu mandava currículo porque eu sabia que eu precisava começar em algum lugar para ter experiência e depois eu ter a condição de escolher o lugar onde eu ficaria, né? Onde eu gostaria de trabalhar. Outra coisa legal que aconteceu no período que eu estive na TAM foi que eu pude viajar, né? Quem trabalha com aeronaves comerciais geralmente tem direito a descontos na passagem daquela companhia. E eu aproveitei, né, nessa época. E foi muito legal, viajei com a minha mãe. Fiquei muito feliz de poder proporcionar isso para ela, né? De poder, né? Não sei se ela já tinha imaginado em viajar para fora do país antes, mas foi uma experiência única, com certeza está nas nossas memórias e vai estar para sempre. A gente foi para Inglaterra, França, Espanha. Então, a gente se divertiu bastante. E quando eu estava na Inglaterra, se eu não me engano, eu abri o e-mail e eu abri meu e-mail por acaso e eu vi que tinha um e-mail da Elibras, a única fabricante de helicópteros do Brasil. Isso eu não pude responder eles, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha internet como a gente tem hoje, e o telefone não funcionava. Então eu falei, bom, paciência, eu vou esperar. Quando eu voltar para o Brasil, eu entro em contato. E foi o que aconteceu, né?
Esse currículo foi fruto de um currículo que eu entreguei antes de eu ir para a TAM, para um pai de um amigo meu da escola que trabalhava lá com aeronaves, com helicópteros, né? E aí, um ano e meio depois, essa empresa me chamou e quando eu voltei das férias, eu fui fazer a entrevista. Passei, graças a Deus, deu certo. O salário era o mesmo que eu ganhava na TAM, não tinha muita coisa diferente. Mas como eu tinha em mente trabalhar com helicópteros, eu aceitei e fui para São Paulo. Então, apesar da indicação, né, eu tive que passar pela entrevista com o RH e com o gestor e com o inspetor da área, que era o pai desse amigo meu. Então, às vezes a pessoa acha, as pessoas no geral acham, né, que uma pessoa indica a outra e tá tudo bem. E não é bem assim, né? Principalmente quando são empresas grandes. Então, a empresa grande, ela tem etapas de aprovação que se você não conseguir passar, né, por mais que você conheça alguém ali na empresa que abriu a porta para você poder se apresentar, né, se você não preencher os requisitos da vaga, você não consegue. Mas graças a Deus deu certo, eu consegui. Comecei a trabalhar lá com helicópteros. Na época, o pai desse amigo, que também virou um amigo, me deixou ficar com eles lá. Eles tinham um apartamento em São Paulo, ficavam lá durante a semana, no final de semana ia para Cubatão. E aí ele ofereceu para mim, falou, cara, se você quiser ficar lá comigo, com a gente, né, até você se estabilizar aí, enfim. E eu aceitei, porque o custo de vida em São Paulo era bem mais alto do que em São Carlos. E eu procurei aluguel e não achei na época. Ali nas redondezas era tudo bem caro, meu salário era praticamente o mesmo do salário de São Carlos. E aí eu fiquei morando alguns meses com eles lá. Sou muito grato a vocês, né, por terem me ajudado nesse começo de carreira. E depois de alguns meses eu consegui, graças a Deus, uma outra casa, né? Na verdade não era uma casa, tinham outras duas pessoas trabalhavam na empresa, na mesma empresa que eu, e eles tinham um quartinho vago lá nos fundos da casa, lá, aqueles quartos que é para funcionário, né? E eu falei com eles, falei, a gente cobra um valor mais barato aí, né, só para você dividir as despesas. E aí eu aceitei na hora, eu não queria continuar não, pelos amigos que me ofereceram a casa, mas né, porque eu precisava ter o meu canto, o meu espaço ali. E aí eu fui, aceitei. Não cabia nada naquele quarto, né? Só minha cama, que era uma cama de solteiro. Eu lembro que na época eu fazia exercício dentro do quarto, fazia flexão, meus braços ficavam para fora do quarto, porque só cabia as pernas lá dentro. Então, mas me atendeu naquele momento, naquela época, né? Na necessidade daquele momento e para fazer a transição que eu queria, de asa fixa para asa rotativa. E fiquei lá, comecei trabalhando com baterias, né? Trabalhei um bom tempo lá com manutenção de baterias das aeronaves. As baterias das aeronaves, no geral, são diferentes das baterias de carro. Então, a bateria de carro, geralmente, você coloca no carro, usa ela pifada, até descarregar totalmente. A da aeronave, não. A gente tem manutenções periódicas, então você desmonta, faz limpeza da bateria, teste de capacidade, tem uma série de inspeções, sensores de temperatura para ser testado. Então eu fazia todos esses tipos de inspeções e ao mesmo tempo ficava nas aeronaves quando dava tempo. E a minha intenção era trabalhar com a aeronave e aprender mais sobre os helicópteros, que até então eu trabalhei com avião. Havia trabalhado somente com avião, mas não sobrava quase nenhum tempo no início para trabalhar com as aeronaves, porque a maior parte do tempo as baterias estavam se acumulando, até mesmo antes de eu chegar lá para começar a trabalhar, né? No primeiro mês eu lembro que eu nem saía da sala direito de baterias, de tanta bateria que tinha acumulado para fazer lá. Mas enfim, fui me virando dessa forma. Então todo o tempo que eu encontrava, eu ia para as aeronaves. E aí eu fiquei nessa, fazendo baterias. Quando sobrava um tempo, eu corria para as aeronaves, ficava lá e, enfim, fiquei os primeiros anos assim. Nessa mesma época eu comecei a fazer faculdade de engenharia elétrica, que é uma das, não sei o quão difícil comparadas às outras, mas já ouvi algumas pessoas falando que é uma das mais difíceis. E eu ganhei uma bolsa para fazer essa faculdade. Fiquei muito feliz com isso, né? Era a minha área que eu havia escolhido para trabalhar, a área de aviônica, a área de elétrica, né? De elétrica e eletrônica. E aí eu comecei a fazer a faculdade com aquela sensação de que se eu ia dar conta ou não, porque na época eu trabalhava 10 horas por dia e saía do trabalho, já ia direto para a faculdade, chegava bem cansado, na maioria das vezes.
pegava ônibus, eu não tinha carro, demorei um tempo para comprar um carro. E aí eu ia de ônibus, lotado até a faculdade, pegava um outro ônibus, pegava uns 2 ônibus para chegar lá. E foi assim, eu me dediquei bastante, né, nesse período e nesse processo, porque eu não queria perder minha bolsa e sempre considerei que a faculdade foi um presente que Deus me deu e eu não queria, de forma alguma, colocar em risco, né, esse presente. Então eu dei o meu melhor e, graças a Deus, depois de 5 anos eu consegui me formar engenheiro eletricista, e nessa época, um pouco tempo depois, eu consegui sair da sala de baterias e trabalhar só com as aeronaves. E eu trabalhei com diversos modelos de aeronaves, né? Esquilo, 130, algumas vezes Dolphin, 55, menos, mas também um pouquinho. E depois de ter terminado a aeronave, eu queria mais progressão na minha carreira. Tentei arrumar algumas vagas de engenharia fora do Brasil. Olhava algumas vagas na Alemanha, na França, né? Alguns lugares que aceitavam o diploma de engenharia brasileiro, mas não tive muito sucesso. Geralmente essas vagas querem pessoas que já sejam experientes, já tenham alguma bagagem na engenharia, né? Nesse meio tempo, eu entrei em sociedade com um amigo meu. Jaime, um abraço para você, cara. A gente abriu uma empresa de voos panorâmicos em São Paulo. Nessa época a gente tinha parceria com algumas empresas, a gente conseguiu fazer alguns voos. Foi difícil no começo, que a gente não trabalhava exclusivamente com os voos panorâmicos, a gente trabalhava ainda com manutenção e nos finais de semana a gente fazia alguns voos. Então não tinha uma dedicação exclusiva a isso, né? Mas a gente conseguiu fazer alguns voos e ficamos muito felizes com esse trabalho que a gente fez com as pessoas que a gente conseguiu atender. E fizemos os pedidos de casamento, enfim, atendemos grupos de pessoas fazendo esses voos panorâmicos. E quando a gente conseguiu começar a ter um maior número de pessoas, começar a divulgar, foi quando veio a pandemia. E aí o ano já era 2020, se eu não me engano, se não me falha a memória. E aí com a pandemia fechou tudo. Fechou alguns aeroportos, fecharam, algumas aeronaves ficaram sem voar. A gente também não conseguia fazer voos, né, porque às vezes tinha alguns voos compartilhados, então as pessoas não podiam mais compartilhar os voos. Até entre a mesma família era complicado, então por tudo isso a gente decidiu parar com as nossas operações. E nessa época eu estava um pouco chateado no trabalho, né, porque eu tentei fazer algumas migrações internas, eu queria evoluir e eu não conseguia, né, de uma certa forma, eu não conseguia evoluir dentro da carreira, enfim. O custo de vida aumentava na época. Eu lembro que na época eu tive aumento de aluguel em R$ 300 de aumento de aluguel. E eu tive uma promoção que foi mais ou menos o mesmo valor. O mesmo valor da minha promoção foi o valor do aumento do aluguel. E aí eu decidi que não era aquilo que eu estava buscando, né? Não era aquela evolução que eu estava procurando. Reconheço, né, que a empresa me reconheceu como funcionário e me deu a promoção ali naquele momento, que também não era um momento fácil para ninguém, né? Que era um momento de pandemia, enfim, muitas demissões, etc. Mas não era bem o que eu queria a longo prazo para mim. E eu decidi olhar um pouco mais de perto a questão dos concursos, que era algo que eu já tinha cogitado anteriormente. Eu lembro que eu tinha conversado com a minha mãe a respeito disso e as possibilidades e tudo. E numa conversa com ela depois, ela me lembrou disso, né? Falou, pô, mas lembra que você tinha falado de concurso e tal, né? Agora, acho que você tem capacidade para passar. E eu pensei bem, né? E decidi encarar esse desafio. Só que fui buscar as provas de ensino superior. Então, as instituições de ensino superior que pagavam mais e que, né, me daria o retorno que eu queria naquele momento. E essas provas são muito difíceis, né? Quem já estudou para concurso sabe o quão difícil e o tanto que exige, né, do concurseiro ali. Então eu comecei a estudar, trabalhando e estudando, só que eu não progredia, eu não estava vendo nenhum tipo de progresso, eu não conseguia avançar o quanto eu precisava para conseguir cobrir o edital do concurso que eu estava querendo fazer. E eu passei alguns meses estudando assim, eu mais dormia do que estudava, porque eu chegava para estudar e depois de um dia inteiro de trabalho, eu chegava para estudar e começava a dar sono, e aí eu muitas vezes parava, tirava um cochilo, voltava, continuava estudando de novo. Mas mesmo assim,
eu não avançava o quanto eu deveria, assim. Eu sabia que daquele jeito ali eu ia demorar 10 anos para cobrir o edital. E aí, depois de alguns meses estudando, eu conversei com os meus pais, conversei com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, né, mas que teve um papel muito importante em todo esse caminho. E as pessoas mais próximas de mim disseram a mesma coisa. Falaram, se você quiser fazer isso, a gente apoia e a gente acredita que você consegue. E aí eu, depois de muito pensar, eu lembro que na época, um dia antes, eu lembro era um domingo, e aí na segunda eu ia voltar para São Paulo e eu tava com a minha namorada na época em casa, eu ia deixar ela na casa dela para ir para São Paulo e eu comecei a suar, fiquei branco. Falei, caramba, vou pedir demissão, abrir mão de tudo que eu conquistei até aqui, né, para poder fazer algo. Do outro lado, eu acreditava que eu conseguiria e que se eu ficasse ali naquela situação, eu não poderia reclamar por estar insatisfeito, uma vez que eu não fiz nada para mudar. Então, eu fui em frente no meu plano e pedi demissão. Na época eu tinha mobiliado todo o apartamento em São Paulo. Não era meu, era alugado, né? Mas enfim, tinha comprado móveis, geladeira, enfim, tudo que eu precisava para viver ali. Nessa época eu já estava morando sozinho, né? Nesse meio tempo eu dividi quarto com 2 amigos, depois dividi com um amigo, e até que esse amigo foi transferido e eu morei sozinho. Eu morava sozinho na época, então eu tive que comprar toda a mobília da casa, enfim, tudo que faltava, né, para completar. E eu abri mão de tudo isso. Eu tirei férias, na verdade, bem lembrado, eu tirei férias. E nisso saiu o concurso da Polícia Federal. Acho que era dezembro, se eu não me engano. Dezembro ou janeiro. E aí, durante as férias, eu decidi pegar mais firme nesse concurso da Polícia Federal. E aí foi quando eu decidi sair do trabalho e focar realmente só no concurso, porque eu acreditava que eu tinha bastante chance de passar nesse concurso. Eu fiz o concurso, nesse meio tempo, nessa transição, eu perdi um amigo meu também, um grande amigo que foi meu amigo desde criança. Eu lembro que eu tava com o apartamento todo revirado, todo cheio de coisas para fazer a mudança e aí eu soube que ele havia falecido. No dia, isso era umas 7, 8 horas da noite daquele dia. No dia seguinte eu larguei tudo lá, voltei para Cubatão de carro. Fui no velório, no enterro dele, depois voltei para casa para acabar de empacotar tudo e fazer a mudança para Cubatão de novo. Porque eu voltaria para casa dos meus pais para estudar enquanto eu estivesse lá e, né, cortar custos, porque eu ia ficar um tempo indeterminado sem receber nada. Então foi difícil assim a transição, né, deixar tudo para trás, mas eu lembro que eu não me apeguei muito ao que eu estava deixando para trás, mas eu quis olhar mais para frente para o que eu ia construir a partir daquela decisão. Então eu desfiz todos os laços que eu tinha em São Paulo com a empresa, com aluguel, com tudo, que dá bastante trabalho. Quem já fez isso sabe que você rompe contrato, enfim, vê se tem multa, se não tem, acerta toda a papelada com a empresa e aí saí. Voltei para casa dos meus pais. Na verdade, os meus pais são separados, então eu ficava um pouco na casa do meu pai e um pouco na casa da minha mãe. Então eu não queria que pesasse para ninguém, né? Eu já havia conversado com eles antes, mas eu não queria que pesasse para nenhum dos lados, e meu pai morava em Cubatão e minha mãe em Santos. Então eu ficava meio que nessa, 3 dias na casa de um, 4 dias na casa do outro, e aí eu ia levando dessa forma. E nessa época eu comecei a estudar bem pesado, né? Eu fiz o concurso da Polícia Federal, não consegui passar por pouco. Acho que, se eu não me engano, eu não lembro, mas acho que 2, 3 pontos de diferença, 4 pontos de diferença para ter redação corrigida, mas na época eu acho que minha redação não ia para frente, né? Eu não me preparei muito, acreditei que eu era muito bom em redação, sempre fui bom em redação, mas eu acreditei que eu era bom em redação e que não precisava estudar muito a redação e, enfim, estudei um pouco, mas acho que não seria o suficiente para ser aprovado. Mas me empolgou, né? Me empolgou porque eu cheguei bem perto da nota de corte para redação. Na sequência fiz prova da Polícia Rodoviária Federal também. Fiz mais por fazer, mais para praticar, né? Porque eu não estudei especificamente para PRF, né? Aproveitava algumas coisas da PF ali, mas é diferente, né? E, enfim, fiz o treino, mas também não consegui passar. Na época eu viajei também para Brasília. Fiz concurso da PCDF, que é a Polícia Civil do Distrito Federal, né? Que é uma das mais bem remuneradas do Brasil. Viajei, fui junto com meu pai, foi muito legal a experiência. Encontramos um amigo que ele não vinha há 40 anos e que morava próximo de lá, então no geral foi bem legal, mas infelizmente também não passei. Nem lembro qual foi a minha pontuação nessa, mas enfim, eu fui aproveitando provas que tinha mais ou menos a mesma linha de raciocínio ali do que eu estava fazendo antes já, né? E aí nisso foi passando o tempo, então no total eu fiquei estudando 2 anos e meio aproximadamente. E aí meu foco era concursos de área fiscal. Então
Nesse meio tempo eu fiz também a prova da Polícia Legislativa, se eu não me engano, que é federal também, era um bom concurso, bom salário. Mas alguns desses eu fiz mais para me manter praticando e me manter, né, evoluindo em algumas coisas. A gente sabe que para concurso não é tão simples assim, né? Você, apesar de o edital ser parecido, as matérias serem semelhantes, mas às vezes é um direito constitucional e na área policial vai cobrar uma coisa e na área fiscal vai cobrar uma outra parte totalmente diferente, né? Para quem não sabe muito sobre isso, vai achar que o direito constitucional encobre para tudo ali, né? Então, se você estudou, você passa em qualquer prova mais fácil, não é bem assim. E depois eu fiz se eu não me engano, eu fiz a inscrição de uma Secretaria de Fazenda estadual e depois fiz da Receita Federal. Foi o último que eu fiz. E da Receita Federal eu peguei pesado no concurso, nos estudos para esse concurso. Foi o que eu mais estudei, né? Foi o que eu mais quis passar. E depois de algum tempo estudando, veio a prova. E era março de 2021, se eu não me falha a memória. Não, março de 2023 já tinha 2 anos e pouco que eu tinha saído do trabalho. E foi quando eu fiz essa prova da Receita. Eu já estava mais bem preparado na parte da redação e na parte das questões no geral. Tava ali, né? Não tava muito bem preparado, mas já tinha avançado muito. O edital foi bem difícil, mais de 20 matérias, mais de 15 mil páginas lidas, milhares de exercícios, centenas de horas na frente do computador. Teve uma época que eu acordava, por um bom tempo eu acordava 5h15 da manhã para começar a estudar às 6 e pouquinho, parava 8 da noite, 7 da noite, sei lá, mais ou menos isso. Uma pegada bem forte e bem constante, assim. Então eu não parava muito para descansar, o edital era muito grande, tinha muita coisa para dar conta. Tinha a pressão de ter saído do emprego e naquela altura, meu dinheiro que eu guardei, eu reservei um dinheiro para fazer isso. Na verdade, não para fazer isso, mas eu utilizei esse dinheiro que eu havia guardado ao longo do tempo. Foi difícil para mim, né? Porque eu saí de casa muito cedo, eu tive minha independência, eu não considero independência financeira, né? Porque aí já é um outro nível. Eu já dava com minhas próprias pernas desde os 18 anos, então voltar para casa e ficar bastante tempo estudando já começou a me trazer de volta para o nível pré-18 anos, quando eu não trabalhava, né? Então, antes disso eu não sabia bem quando viria o concurso que eu queria, então eu fiquei algum tempo estudando sem saber quando que ia vir esse concurso, né? E racionando o dinheiro que eu tinha reservado da forma que eu achava necessário. E juntou, né, todas essas pressões aí na minha cabeça e sobre os meus ombros também, da minha decisão, enfim, tudo junto. E nesse momento foi quando eu me apeguei muito a Deus, quando a minha relação com Deus melhorou muito, quando eu passava mais tempo com Deus e quando eu comecei a ouvir a voz de Deus também. Foi um período bem difícil, um período que algumas vezes eu estudava muito e, assim, ficava psicologicamente desconfortável, assim, sabe? Querendo não estudar mais ou, sei lá, às vezes sonhava com coisas que eu havia estudado ao longo do dia. Muitas vezes sonhava com matemática, com coisas que eu estudava ali, né? E ficava naquele... É muito difícil você ficar fechado ali no mesmo ambiente. Sempre eu evitava sair, porque se eu saísse eu tinha mais dificuldade para voltar a estudar. Na minha cabeça, se eu ficasse em casa e descansasse por ali, era mais fácil eu continuar estudando, porque era bem maçante, era bem sacrificante assim para mim. Me apeguei muito a Deus e acredito muito que Deus me deu a força necessária para continuar e para estudar. Sempre gostei muito de estudar, né? Mas era um volume muito grande e eu tinha um tempo muito pequeno. Apesar de só estar estudando, o tempo até a prova era pequeno, né? Por tanto de coisas que teve de novidade no edital. E aí continuei estudando, orando bastante, me entregando na mão de Deus, mesmo para que eu não ficasse muito decepcionado se desse errado, né? Porque eu sabia que tinha uma possibilidade de dar certo ou de dar errado também. Mas que eu estava fazendo tudo que eu podia para conseguir alcançar esse objetivo, e que se não desse certo não era por falta de esforço da minha parte. E depois de todo esse tempo estudando, veio a prova. Eu lembro que na época eu levei até um micro-ondas pro quarto. Eu sabia que as pessoas, depois que fizesse a prova, ia sair procurando lugar para comer, ia ser aquela muvuca. Então eu aluguei um hotelzinho lá perto do local da prova, que foi em São Paulo, né? E aí eu levei o micro-ondas, levei comida. Quando deu intervalo, eu voltei no hotel, comi, esquentei a comida rapidinho, comi
dormi e depois voltei para fazer a prova. Uma prova bem puxada, bem extensa também, né? Foi o dia inteiro de prova. Duas rodadas de 4 horas e meia, se eu não me engano. E aí fiz essa prova com tudo que eu podia fazer, com tudo que eu podia entregar, né? E foi bem mais difícil do que eu achava que seria. E no final das contas, eu não fui aprovado mais uma vez. Eu cheguei bem perto, faltaram 2 pontos, se eu não me engano. E não lembro se foi 2 ou foi 1 ponto, mas foi bem perto para ter a redação corrigida. Então, geralmente se faz a prova, atinge a nota de corte, tem a redação corrigida, depois tem mais um corte. Então, se a sua redação for boa, você vai para a próxima etapa. E eu acredito que a minha redação estava boa. Eu acredito que eu fiz uma boa redação e que eu conseguiria uma boa pontuação. Eu não sei, né, também, mas eu acredito que sim. E por que eu digo isso? Porque antes eu tinha assinado uma plataforma de correção de redações. Ao longo da minha preparação, eu fiz muita coisa, né, assim, em prol da preparação para essa prova. Então, eu gastei dinheiro que eu não podia, comprei cadeira adequada, mesa. Teve uma época que, nessa época, eu pulei essa parte, mas eu estava morando com a minha esposa, que na época não era esposa ainda, mas a gente alugou um apartamento. Meus pais me ajudavam a pagar esse apartamento. Minha mãe, meu pai, cada um dava um pouquinho para eu pagar, porque eu não precisaria mais ficar indo um pouco na casa de um pouco na casa do outro, né? Esses deslocamentos o tempo todo me atrapalhavam um pouco. Na época, meu computador quebrou, então eu não conseguia fechar o computador. Ele ficava só com a tela aberta, então eu ficava para cima e para baixo com aquele computador aberto. E aí eles me ajudaram, a gente alugou esse apartamento pequeno para pelo menos tinha um lugar para eu estudar, mas era muito quente lá dentro. Então, o sol batia bastante na janela desse apartamento, ficava virava uma sauna lá dentro. Mas eu lembro que às vezes, para não me perder no sono, para conseguir dormir sem acordar cedo, eu tive a ideia de comprar um colchão de solteiro e colocar nesse quarto que eu estudava. Então, a minha esposa trabalhava, então ela tinha os horários dela e eu tinha os meus horários. Então, muitas vezes ela chegava tarde e eu não conseguia esperar, eu precisava dormir mais cedo para conseguir estudar no dia seguinte. E aí eu tive essa bendita ideia de colocar esse colchão lá, só que era muito quente. Na época do verão era bem quente, parecia uma sauna mesmo. E eu assinei essa plataforma de correção de redações e nessa época eu tirava notas muito boas nessas redações. Então, era uma plataforma bem séria, não lembro o nome agora, mas eles eram bem sérios, bem competentes assim nessa área de corrigir redações específicas para concurso e eu tirava nota tipo 8%, 97%, tirava notas bem altas nas redações que eu fazia e mandava para eles. Eu não conseguia a nota necessária para corrigir a minha redação. Então, eu fiquei bem chateado, né, com uma frustração bem grande. Ao longo da minha preparação para o concurso, eu recusei algumas oportunidades de emprego. Na Arábia Saudita, eu cheguei a recusar uma vez. Na própria empresa que eu trabalhava antes, eu recusei. Eles chegaram a me chamar de volta, eu não fui. Então, acho que eu recusei umas 4 ou 5 vagas, porque eu queria fazer a prova, né? Então, eu já tinha feito a parte mais difícil, que era abrir mão de tudo para poder fazer a prova. Então, eu não queria voltar e enfim, botar tudo a perder na reta final, assim. Só que depois que eu fui reprovado na prova, eu tava bem cansado, meu pescoço tava doendo bastante. Eu tava com dor no pescoço, na escápula, no ombro, muito tempo sentado na mesma posição ao longo de um período bem grande. Então, eu precisava dar um tempo, uma pausa pro meu cérebro para poder respirar e depois ver o que eu ia fazer. E aí eu comecei a mandar currículo para voltar pro mercado de trabalho, para voltar para aviação, que era a minha profissão, né? E nisso, todas as portas se fecharam. Eu não conseguia entrevista, eu mandava. Eu lembro que teve até uma vaga de uma empresa terceirizada que estava fazendo recrutamento para a empresa que eu trabalhei antes. Então a empresa que eu trabalhei antes chegou a me chamar uma vez para voltar e eu recusei porque eu ia fazer a prova. Agora eu estava tentando mandar um currículo para uma terceirizada que ia recrutar para essa empresa, então eu ia ganhar menos ainda. E eu mandei, eu não tive retorno. Eu orei bastante, e depois de ter mandado alguns currículos, eu orei a Deus e falei assim: eu já mandei tudo que eu podia mandar. Se for chamar, vai ser de algum desses. Se não chamar também, eu vou fazer outra coisa. Deixei quieto, porque eu ficava muito naquela neura de ficar olhando, LinkedIn, e-mail, e ver se alguém respondeu, e aquilo tava me fazendo mal já. Eu falei, quer saber? Vou deixar na mão de Deus e seja lá o que Deus quiser. E aí, uma semana depois, eu recebi uma resposta de uma das vagas que eu tinha aplicado, que foi uma vaga que eu havia recusado um tempo antes, que era para a Arábia Saudita. Na primeira vez, quando eu recusei, as condições não eram tão boas
E aí, quando eles me responderam da segunda vez, já estava um pouco melhor. Tinha um amigo meu que já havia ido para essa vaga, já estava trabalhando lá há alguns meses. Deus foi preparando tudo, assim, né, para que a gente pudesse ir também. Não queria ficar longe dos meus pais, dos meus familiares. Eu sabia que na minha profissão eu ficaria longe, mas eu não achei que fosse ficar tão longe, assim, né. Eu lutei o máximo para que não precisasse ficar tão longe assim. Acabou que coloquei o joelho no chão, agradeci a Deus pela oportunidade, pela chance, fui aprovado na entrevista. Esse meu amigo que foi antes me ajudou bastante também, me deu as dicas de tudo, assim, né, do trabalho, o que eu faria quando eu chegasse lá, o que levar, o que eu tinha que deixar, enfim. E aí eu fui sozinho, né? No início não podia levar a esposa e aí eu fiquei lá 6 meses aproximadamente sozinho. No início foi tudo muito novo, né? Tudo muito legal e assustador ao mesmo tempo, porque é uma distância muito grande. Eu lembro que eu até sonhava, assim, às vezes, quando eu tava no Brasil ainda, eu sonhava que eu tava do outro lado do mundo e eu acordava meio assustado, assim, tipo, caramba, o que eu fiz? Quando eu cheguei na Arábia Saudita, esse meu amigo tava me esperando lá. E foi legal, né, ver uma cara conhecida e já me tranquilizou um pouco mais. Não foi muito fácil, né, na ida, principalmente pra lá, eu tentei ir distraindo a minha cabeça e pensando em coisas boas, mas foi muito bom, eu fui bem recebido, consegui mostrar o meu trabalho da melhor maneira possível, tive bastante desafios também, né? Fui para trabalhar com a aeronave que eu sempre gostei, que eu sempre quis trabalhar nessa aeronave quando eu tinha a chance e fiquei lá pelo período de 1 ano e meio. Então nesse período de 1 ano e meio eu tive a chance de ir para a Alemanha fazer o treinamento do H145, que é a aeronave que eu mais gosto de trabalhar. Minha esposa foi morar comigo nesse meio tempo também, teve a chance de conhecer outros países, né? A gente foi para o Bahrein, viemos para os Emirados. Na época eu nem imaginava trabalhar nos Emirados, mas foi muito bom pra gente, assim, de uma forma geral, né? De tempos eu conseguia voltar no Brasil. De uma forma geral foi muito recompensador também, né? E por tudo que eu havia passado até então, pela minha luta, por ter reconhecimento pelo meu valor, pelo que eu conseguia entregar no trabalho. E isso começou a acontecer na nossa vida lá. Então eu sou muito grato à Arábia Saudita, aos árabes também, porque me receberam muito bem e tenho um carinho muito especial, né? Por aquele lugar e pelas pessoas que são de lá também. Nesse meio tempo a gente teve a chance de morar em 2 cidades diferentes da Arábia, né? Em 2 regiões diferentes. A gente morou em Riad, moramos em Camp Mushat também, que é uma cidade um pouco mais longe, 12 horas de carro aproximadamente, de onde a gente morava antes. E foi muito legal toda essa experiência que a gente teve. Eu sou muito grato à minha esposa também, que esteve comigo ao longo de todo esse trajeto, que foi comigo para lá e fez a mudança. Eu lembro que a gente colocou tudo dentro do carro para mudar para Camp Mushat. Foi desafiador também, a gente não sabia como que ia ser, mas sempre com coragem para, né, mais coragem e expectativa a respeito do novo, do que poderia dar certo, do que medo do que poderia dar errado. Ao fim desse 1 ano e meio, a gente chegou ao fim do nosso ciclo lá na Arábia Saudita. Tive a chance, a proposta de vir trabalhar nos Emirados Árabes, que é onde a gente mora hoje. Foi uma boa transição pra gente, de modo geral, né? Aqui nos Emirados, o país é um país mais próximo do que a gente está acostumado no Brasil, por exemplo, né? Então, na Arábia Saudita os costumes são outros, principalmente para as mulheres, eles são mais tradicionais, especialmente para minha esposa, que é mais tranquilo para ela, porque a maioria das pessoas são estrangeiras, então não estão tão imersos na cultura árabe como na Arábia Saudita. De um modo geral, foi uma boa transição, num bom momento também. Tudo aconteceu da maneira correta, a gente, como sempre, chama a Deus para participar das nossas decisões e dessa vez não foi diferente, a gente conseguiu vir para cá, né, da forma que a gente achava que seria bom para nós. E viemos, já estamos aqui há mais de 1 ano. Outro desafio, né? Outros desafios, outras pessoas para convencer de que você tá ali, é sério e tá levando o trabalho a sério. A aeronave que eu sempre gostei, novamente, está presente, né? Dessa vez a aeronave mais moderna. Na Arábia Saudita eu trabalhava no 45D2, aqui no 45D3. Experiências totalmente novas e muito legais também. O começo foi desafiador, a mudança, né? A gente trouxe mudança para cá, viajamos pro Brasil, não tinha onde deixar a mudança, enfim, uma série de questões dos bastidores aí que a gente teve que dar conta, né? E graças a Deus conseguimos tentar fazer um bom trabalho, tentar e conseguir, se Deus quiser, fazer um bom trabalho e também deixar uma boa impressão no local atual, né? E a gente gosta muito daqui, a gente acha tudo muito legal, tudo muito... um local que, de uma forma geral, atende às nossas necessidades, confortável para minha esposa, né?
muito seguro, um país seguro, extremamente organizado. Infelizmente, né, no momento que a gente está gravando esse vídeo, estão ocorrendo os conflitos nas regiões, não exatamente aqui, mas os Emirados foi um dos países que mais receberam ataques. Apesar disso, continua um país bem seguro, a gente ainda se sente muito seguro aqui, a gente ainda se sente bem, né, morando aqui. E esse é um dos outros pontos negativos que se tem de se morar fora, porque a gente está sujeito a coisas que no Brasil a gente está tão acostumado. Espero que tudo isso passe logo, que a gente possa, com a graça de Deus, continuar a nossa vida aqui da melhor maneira possível. Tentei resumir o máximo que deu e lembrar os detalhes importantes disso tudo aí, né, de toda essa história, de toda essa trajetória. Com certeza esqueci de muita coisa, mas acho que os principais eu consegui falar. E para vocês aí que não conhecem ainda exatamente, né, às vezes me conheceu num momento depois da minha vida, ou que conhece por cima a história, ou aqueles que também não conhecem, né, que queria compartilhar com vocês, pessoas que estão querendo entrar na aviação, né, que estão tentando, as pessoas que estão fazendo curso de mecânica de aeronaves com muita expectativa para o futuro, né, aqueles que já estão trabalhando, mas que às vezes está meio desanimado e está querendo uma mudança de vida e, né, buscando uma mudança. Eu já ouvi histórias parecidas também, né, mas que sirva aí para vocês continuarem lutando, acreditando que é possível. Claro que nada cai do céu, né? Como tudo que eu comentei, foi tudo sempre muito puxado. Eu comecei muito novo, então a gente enfrenta esse tipo de problema também, né? Quando a gente começa novo, existe uma certa barreira. Às vezes a pessoa te vê e acha que por ser muito novo, você não tem a competência desejada ali para aquilo. Então a gente tem que se provar, né? Através dos desafios. O desafio nem sempre é confortável, né? Mas graças a Deus, até o presente momento, a gente está conseguindo andar e conseguindo superar, tá bom? Então, agradeço aqui também formalmente todas essas pessoas que me ajudaram ao longo desse caminho. Minha tia, que me levava para fazer as provas na época, né, que foi quem me levou para fazer a prova lá na Guarujá. Meus pais, né, que eu não posso deixar nunca de agradecer por todo apoio que eu sempre tive e todo suporte necessário, e todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho, né? Desde um amigo do Rio de Janeiro, o Christopher, um abraço para você, né? O Fernando, que abriu a porta da casa dele para mim e me ajudou no início da minha trajetória, e tantas outras pessoas, né? O Ivo, que me ajudou na Arábia Saudita, né? O Jorge, que me ajudava muito na época da faculdade. O Ivo e o Jorge, na época que eu fazia faculdade, tinha as missões externas para fazer, e aí eu muitas vezes não podia ir, eles quebravam o meu galho lá para poder ir no meu lugar, né? Acredito que toda a história é constituída de muita batalha, né? E muita dedicação, Deus na frente acima de tudo, e o apoio das pessoas, né? E, infelizmente pude perceber ao longo dessa trajetória que quando eu saí da empresa que eu trabalhava para estudar para concurso, algumas pessoas meio que duvidavam, outras meio que olhavam meio torto, assim, né? Acho que esse cara foi demitido e não tá querendo falar. E não foi, né? Eu quis ser protagonista da minha própria vida e eu quis ir atrás dos meus sonhos e do que eu acreditava. Então, espero que, né, se você estiver passando por alguma dificuldade ou alguma coisa, né, algum momento parecido com o meu, aí que você possa também encontrar o seu caminho, encontrar a sua alegria, a sua felicidade, né, e que consigamos, né, sempre alcançar os sonhos e os nossos objetivos. Eu continuo na luta, a gente continua aí, a luta não para, né? A gente tá sempre atrás do próximo desafio. Fica aí com a gente no canal. Acho que eu não esqueci de nada, não. O roteirista, falei de tudo. Esqueceu do inglês e de agradecer a sua esposa. Quero agradecer a minha esposa amada, querida, que tá comigo aqui. Essas mudanças em todos esses desafios, né? Corta para aquele episódio que a gente tava no hotel e eu estudando, fazendo MBA, passando mal, né, com estômago embrulhando e estudando para concluir a pós-graduação que eu decidi fazer. E ela lá firme e forte do meu lado, né? A gente teve muitos desafios ao longo desse caminho e com certeza ela foi muito essencial e fundamental para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando tudo isso com vocês. Amor, inglês eu posso falar mais para frente. E sou grato também pelos lugares onde eu passei, né? Por todos os lugares onde eu trabalhei, desde o escritório de contabilidade que eu trabalhei com 15 para 16, se eu não me engano. A TAM, que me deu a chance de iniciar na aviação. A Elibras, onde eu tive a chance de trabalhar com as aeronaves que eu queria e tive a condição de acumular a experiência necessária para ir para a Arábia Saudita, né? Na Elibras eu tive a chance também de viajar para alguns lugares do Brasil. Eu fazia atendimentos externos, fui para o Nordeste, né? Fui para Maceió, para Fortaleza, fui para o Rio, Mato Grosso, alguns estados diferentes para fazer atendimento, e eu achava muito legal isso. Muito grato também à Arábia Saudita, como eu já mencionei, e aos Emirados, né, que hoje abriu as portas pra gente e nos acolhe aqui também, tá bom? Obrigado aí, galera, espero que vocês tenham gostado.
Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, óbvio, né? Gostar aí, colocar no gostei. É assim que fala, Ruby. E esperem mais vídeos, a gente vai compartilhar mais coisas sobre a carreira de mecânico de manutenção de aeronaves, especialmente trabalhando e morando, né, no exterior, no Oriente Médio, já é o segundo país que a gente está, então tem mais algumas coisas para compartilhar. E em breve, se Deus quiser, também mais sobre a parte técnica, sobre aviônica, sobre carreiras, né, transição de carreira, enfim, tudo isso eu quero conseguir compartilhar com vocês. Um abraço, até a próxima.